Bom dia a todos. Ah, eu gostaria, em nome da Cantarino Brasileiro e da Block News, agradecer a participação de todos vocês em mais esse encontro, onde a gente vai tratar aí de coisas tão importantes e tão relevantes, tá? Dentro do mundo do blockchain e do mundo cripto. Esse encontro virou uma referência, tá? A gente tem conseguido altas audiências, tem uma missão de aculturar as pessoas e promover pontos importantes de reflexão. Cantarino Brasileiro tem como objetivo promover ações que acelerem a inclusão financeira, que deem acesso às pessoas a um portfólio cada vez maior de opções, tá? Através do acesso da inclusão financeira, a gente acredita que a sociedade se desenvolve mais. As pessoas têm acesso ao crédito, têm acesso à educação pelo crédito, têm acesso à realização dos seus sonhos. E, naturalmente, existe aí a questão da educação, de como usar esse crédito, esse acesso de forma responsável. Nós também estamos envolvidos em questões de educação, tá? É um projeto que a gente tem muita afinidade, a gente já fez algumas ações. Confesso que precisamos acelerar mais essa questão de levar a educação para todos. Mas é isso, educação financeira. Eu não vou me estender muito aqui, não. Super agradeço a todos ah, presentes. E eu vou chamar a Catherine Ferraz. A Cat, ela é a nossa Community Manager e ela vai fazer aí uma breve apresentação sobre a nossa mega Cláudia Mancini. E é isso. Fiquem à vontade. Cantarino Brasileiro é a casa de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, Catarino. Bom dia, olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Webinar Blockchain Finance Brasil, que é uma iniciativa da Cantarino Brasileiro com a Block News. Lá no primeiro episódio dessa série, nós falamos do presente e o futuro das finanças e dos ativos digitais. E hoje, o nosso foco serão os fundos de Venture Capital, desculpa, plataformas de crowdfunding e investimentos em startups ligadas ao blockchain e criptoativos. E para falar um pouco mais sobre a escolha desse tema e mediar os painéis, eu vou chamar aqui a editora-chefe do Block News, a nossa parceira dessa iniciativa, Cláudia Mancini. Seja muito bem-vinda, Cláudia. E antes de tudo, eu quero agradecer por mais essa parceria e nós estamos ansiosos para entrar ainda mais nesse universo do blockchain que você já tem tanta expertise. Então, eu convido você para dar uma palavrinha com a nossa audiência e fica à vontade para chamar os convidados do painel Blockchain no radar dos fundos de Venture Capital. Muito obrigada, Cat. Obrigada, Cantarino. Bom, como o Cantarino disse, nós temos uma parceria, Block News e Cantarino Brasileiro. Nos unimos para fazer uma série de ações. Essa série de webinars é uma delas. Acho que tem sido bastante frutífera essa parceria, porque a gente está aproximando dois mundos aqui via Cantarino e Block News, dois mundos que já estão cada vez mais próximos, né? Que é blockchain e o sistema financeiro chamado tradicional. Então, como disse a Cat, o primeiro episódio a gente teve Bradesco, a gente teve IRB Brasil, a gente teve R3, a gente teve as novas bolsas que estão no sandbox do Banco Central e da CVM, né? Então, a Bolsa OTC, a B4, a Vortex, estiveram todas aqui. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, muito interessante. Para quem vem acompanhando esse setor, ele tem mudado muito rápido e, enfim, teve umas curvas aí de sobe e desce de investidores, mas, enfim, está cada vez mais claro de que, sim, esse é um setor em que os VCs e as plataformas de crowdfunding devem olhar.
Eu me lembro que quando eu estava montando o meu site, eu conversei com um fundo de venture capital, e aí era sobre outro assunto, mas eu comentei que eu estava fazendo o site, e aí esse investidor, ele é um dos sócios, é um dos maiores fundos de venture capital, ele falou assim, ai, me explica, será que vale entrar nesse negócio? Como é que é, hein? Isso foi em 2019. Eu falei, olha, acho bom você começar a olhar, se você não está olhando. Não, a gente não sabe, a gente está olhando, a gente acha meio arriscado. Falei, então, acho bom você começar a olhar com olhos mais atentos, enfim. E eles fizeram investimento no setor. Enfim, então, é isso. A gente teve essa mudança. A ideia aqui hoje é conversar, tirar dúvidas, mostrar onde estamos e para onde vamos. E para isso a gente tem duas pessoas que eu admiro muito desse ecossistema. Uma delas é o Semi Kim. Eu brinco que o Semi Kim é um investidor serial, é um consultor serial, é um diretor serial. Hoje ele é diretor da Nébula Catalisadora. É um ramo muito interessante. Semi, depois eu até queria que você falasse rapidamente sobre o que é a Nébula. E ele também hoje é um Senior Manager para Fintechs Business Development da AWS. E a AWS também está hiper envolvida no ecossistema blockchain. E a outra pessoa que está aqui é um case, é o Daniel Cucchieri, da Lick, que já foi, também é meio serial o Daniel, porque ele já teve a Bitcoin Trade, vendeu, e hoje ele tem a Lick, é uma tokenizadora e uma plataforma de criptos, e que também recebeu investimento de VC. Então, enfim, eu vou começar, então, agradecendo muito vocês dois, que têm uma agenda cheia. O Daniel ainda por cima está em outro fuso horário. Eu quero agradecer muito o tempo de vocês. E vou já começar pedindo para o Semi contar um pouquinho do que você está fazendo, Semi, e o panorama, como é que os VCs estão vendo as startups do ecossistema e qual é a mudança que você acha que já teve nos últimos anos? Prazer aqui estar com vocês. Agradeço o convite. Falando um pouco de Nebula, a Nebula é uma aceleradora de startups focadas no público de PME. E, inclusive, a gente tem uma startup de blockchain lá, caminhando para duas agora. Resumidamente, olhando o lado do investidor, tá? O blockchain veio como o salvador da pátria para muita coisa. E aí, nos primeiros use cases, viram que ele é uma ótima ferramenta se empregado da maneira correta, né? Então, os primeiros use cases, eles tentaram fazer muita coisa que não precisava ser em blockchain. E aí, depois dos primeiros investimentos, eu vi que deu uma queda, até o pessoal que participou desses use cases, eles começaram a criar uma resistência. Alguns diretores de banco falavam, mas precisa ter em blockchain? E agora, com a volta a alta de criptomoeda e metaverso, a gente voltou para a mesma página, né? Então, agora eu vejo os investidores voltando a olhar para blockchain, mas com um filtro muito melhor, né? Não é qualquer coisa, só porque é blockchain. Porque antigamente parecia que era uma hype, né? Você pegava algumas palavras, né? Blockchain, ESG, e aí as pessoas investiam, né? Óbvio que a pandemia ajudou um pouco, né? Não vou falar crise, né? Mas esses últimos meses tem feito o investidor ser mais consciente no investimento dele. Mas eu tenho certeza de que toda a pauta de blockchain que está vindo agora é uma pauta muito mais séria do que a anterior. É muito mais com uma base muito mais clara, num use case muito mais forte, né? Então acho que agora vem efetivamente para crescer. Está mais maduro, você acha? A gente passou Eu acho bem mais maduro. Apesar do metaverso, que às vezes também fica essa sensação um pouco de também meio hype. O metaverso só veio para trazer uma provocação. Tá todo mundo olhando para isso como use case, assim como era o blockchain. Mas como por trás do metaverso se enxerga a necessidade de ter plataformas descentralizadas, voltou-se a olhar para essa base. Agora o blockchain não é mais a hype, é a base em cima de uma hype que é o metaverso. Então, mas a cripto também veio agora com
muito mais força, né? Menos especulação e mais força. Então, tudo isso colabora aí para a volta triunfante aí do blockchain no mercado de investimento. Legal. Daniel, você teve contatos com o VC desde lá da época do Bitcoin Trade, né? Eu não me lembro muito bem, que ano foi mesmo que você criou o Bitcoin Trade? Eu fundei, primeiro bom dia a todo mundo, obrigado Cláudia, Block News, Alquim, a Cantarina, a todos aqui, Catarine. Eu fundei a Bitcoin Trade no comecinho de 2017, Cláudia, então foi antes ali do primeiro grande boom ali, o hype da cripto, né, que foi final de 2017. Né? Tá, e aí, bom, enfim, se você quiser contar um pouquinho o que você fez, e aí eu queria que você completasse dizendo se você vê uma mudança da maneira como os fundos de investimento olham para esse setor. Não, legal. Bom, eu fundei a Bitcoin Trade, para quem não conhece, a Bitcoin Trade né, era e é uma corretora de criptomoedas no Brasil. Era a segunda maior corretora. Eu toquei a operação por 4 anos. Eu vendi a Bitcoin Trade no final de 2020 para o Grupo Ripio, que também é uma empresa do setor cripto com bastante tempo aí de estrada, né? Para quem acompanha o mercado. E depois de um tempo de transição ali, eu entrei na tese de tokenização blockchain como infraestrutura, né? Até pelo meu não compete com criptomoedas. E agora, há poucos meses atrás, meu não compete já terminou e cripto está no DNA aqui, está no sangue. E a gente também tem um pouco de cripto ali dentro da LIC hoje na tese, né? Eu acho que como o próprio Sam falou, né? E eu acompanhando um pouco esse movimento desde 2017, realmente, assim, cada vez está mais madura as teses, quando a gente fala de blockchain, principalmente como infraestrutura. Embora eu ainda vejo muito projeto, como o Semi bem também falou, que ainda, passado aí 3, 4, 5 anos, eu questiono por que blockchain? Não precisa de blockchain para aquilo que o empreendedor está fazendo, de fato. E aí você vê que ainda tem alguns projetos que tentam surfar um pouco o hype da tecnologia. A gente não pode esquecer que o ano passado foi talvez o pico do hype da tecnologia e do mercado, né? Embora 2017 a gente teve ali um bom hype também, mas 2021 foi o nosso, não só o high price aqui das criptos, mas como o mercado como um todo estava em um hype absurdo. Mas eu vejo que tem um amadurecimento também do outro lado, né? Você consegue ver que tem bons projetos usando blockchain e bons projetos criando infraestrutura e criando negócios com blockchain que realmente fazem sentido para aquilo que eles estão construindo. Na época da Bitcoin Trade, a gente recebeu uma oferta de investimento da Pantera Capital, que é um VC bem grande no mercado de venture capital aqui nos Estados Unidos. Isso foi no final de 2019. A gente, como founders ali, eu e mais os meus sócios, a gente decidiu não seguir com nenhum VC no negócio, muito porque a Bitcoin Trade era um negócio que estava deixando muito caixa, gerava muito caixa. A gente tinha dinheiro suficiente para continuar investindo capital próprio da empresa e não precisava, ali naquele momento, a gente achou que não precisava colocar um venture capital no negócio. Já na Link eu tenho um outro cenário, né? Estou numa tese de tokenização, que é algo muito inovador e novo, e que você precisa ainda validar uma série de questões, e aí você ter caixa para poder encontrar o teu fit é muito importante. Então, ali que ela precisou, de fato, de investimento, e a Bitcoin Trade, no final do dia, ela entrou num momento de mercado ali, de cripto, onde o mercado já estava crescendo, o mercado existia, que é o mercado de corretoras, e ela acabava deixando muito resultado no caixa da companhia, né? Então, eu acho que são momentos diferentes, negócios diferentes, né? Uma corretora cripto e uma tokenizadora, mas... e eu acho que a gente está entrando em um novo momento de novo esse ano com relação a VC, e acho que todo mundo está acompanhando aí as notícias e como está o cenário, né? E o que eu vejo muito positivo, porque como você me falou, a gente... tudo que é FOMO, né? Tudo que começa a entrar muito eu lembro que eu fazia reuniões, Cláudia, o ano passado, né, 2021, que os próprios bancos, as empresas faziam o pitch para mim sobre a LIC. E eu falo assim, eu não vou nem perguntar o porquê que ele está achando isso, porque eu tenho certeza que ele não sabe o porquê token é o futuro. Mas na cabeça ali do diretor, não, token é o futuro.
Eu falei, então, continue acreditando e vamos descobrir se realmente é ou não o futuro. Me dá a oportunidade para a gente descobrir junto, mas tinha um FOMO absurdo no ano passado como um todo, né? E isso é ruim às vezes, né? Acho que um equilíbrio sempre é importante para colocar as coisas no eixo, né? E acho que esse ano é um ano de equilíbrio para o mercado e para o setor, né? Legal. Vou perguntar mais para o Semi, depois eu queria até que o Daniel também comentasse. Qual que é a dificuldade de você, numa tecnologia que é tão nova, tokenização é super novo, é que o mercado andou absurdamente nos últimos tempos, mas qual que é a dificuldade de você identificar um bom negócio nessa área? E acho que isso vale talvez para outras, não sei se vale para outras tecnologias emergentes ou se tem alguma peculiaridade quando a gente está falando de blockchain. Eu acho que não é específico para blockchain, tá? A gente fala que a tecnologia hoje é commodity, né? E a gente não sabe qual é a tecnologia que vai efetivamente ir para frente, só que a gente sabe que a curva aqui é exponencial. Então a gente chama isso estamos numa fase que a gente está no joelho da curva, né? Então a gente está na inflexão da curva e o VC sabe disso. O VC sabe que ele ainda tem dúvida em relação à tecnologia muitas vezes, só que ele sabe que se ele não fizer o investimento agora e for para frente, ele já ficou para trás. Então já está tudo mais caro, já está tudo, já tem muitos players. Então isso acontece tanto para adoção de empresas na tecnologia. Por que todo mundo quer tokenizar? Porque ninguém sabe efetivamente se a venda do token vai ser algo que vai ser regulamentado, ninguém sabe como vai ser. Só que eles sabem que se efetivamente for essa a metodologia, a tecnologia que vai ser o padrão no futuro, se eu não estou testando hoje, o dia que estabelecer o padrão, eu já estou tão para trás que aí eu perdi a onda. Então, todo mundo está testando, logo, uma vez que está todo mundo testando, esse mercado cresce, então o VC começa a enxergar o mercado potencial gigantesco, porque hoje BTG fala de tokenização, a Vortex está crescendo em cima de tokenização, comprou uma tokenizadora, o Santander está lançando a plataforma, o Itaú está lançando a plataforma, e o VC quer ganhar dinheiro, né? Esse é o melhor momento de você entrar num player, ajudar a abrir as portas e ver aquele valor multiplicar por 20, 40 vezes, né? Que é o intuito dos VCs. Obviamente, tem um grau de incerteza e tudo na vida é risco-retorno. Eles estão tomando um baita risco, mas em prol de um retorno mais alto também. Então, a fase está aqui. Tem um negócio que o Daniel falou que é muito importante. O VC também serve muito para validar a tese no mercado. Então, se ele validasse a tese no mercado e não tivesse alguém que quisesse entrar, então, está muito cedo. E timing é um dos pontos mais importantes para uma startup. Essa validação de tese, o VC ajuda muito. O investidor ajuda muito. O investidor tem, obviamente, é um círculo vicioso, tem a questão do FOMO, que ele quer entrar de alguma forma, entender melhor a tecnologia, e aí aparece as startups, e aí vem o interesse. Mas para o VC é muito importante. Eu fui fazer uma imersão no Vale do Silício, aí o cara estava contando uma história de um cara que vendeu a empresa por 400 milhões de dólares, tal, não sei o quê, e aí foi abrir um segundo empreendimento e precisava de 4 milhões de dólares. E aí tava captando. Aí eu falei, porra, cara, encheu o bolso de dinheiro, porque ele não pega, você acredita tanto, porque ele não pega o dinheiro e bota lá. Falei, não, você tem que entender que quando o cara tem muito dinheiro, para ele tudo é bom, porque a ideia é dele, sabe? Ele precisa validar no mercado para ver se efetivamente o mercado enxerga que tem valor a solução, que tem mercado, que tem e tudo mais. Então, acho que a fala foi muito bem dita aí, é uma boa validação de mercado. Mas para mim esse é o motivo de estar todo mundo olhando aí. Ninguém sabe se efetivamente dessa vez vai, mas a tecnologia traz muitos benefícios. E é isso que a gente nem falou de Web3, a gente nem falou de... mas tudo isso caminha para fazer com que a tecnologia seja cada vez mais robusta, né? Cada vez mais necessária e meio que um core para o próximo passo, né?
Deixa eu te perguntar uma coisa. O mundo dos investidores, eles estão entendendo o que é tokenomics? Porque é outra nomics, né? É outra economia, tokenomics. Eu estava conversando outro dia com um pessoal que eles tinham falado, não, a gente vai lançar um token de games, e é um pessoal sério, assim, eu acho que eles são sérios. E outro dia eu perguntei, como é que tá? Ele falou, Cláudio, você não sabe, a gente descobriu que o nosso desenho era uma pirâmide, e a gente não tinha a menor ideia. A gente está refazendo tudo. Então, existe esse conhecimento de tokenomics do outro lado, do lado dos investidores? Eu passei por uma situação semelhante, tá? Vieram um pessoal aqui, era de games também, e eu acho que eu fui um dos caras que alertou que aquilo era pirâmide. É, é, qual que é o ponto? Tem dois tipos de investimento para startups, principalmente de token, que é o lançamento, antecipação do token, né? A venda antecipada com desconto do token, um ICO, coisa parecida, e o investimento em equity, que é o investimento tradicional. Para o investimento tradicional, eu enxergo todo esse background dos investidores atuais. Eles querem estar redeados numa tecnologia que possa vir e trazer benefícios e um crescimento muito grande. Para essa galera que está investindo no pré-lançamento de token, principalmente de games, tá? ICOs e por aí vai, eu enxergo que são dois estágios diferentes que se encontram esses investidores, tá? Eu enxergo um investidor muito maduro, é um investidor de VC que investe em equity, ele está atrás de tamanho de mercado, ele está atrás de crescimento, geração de valor, e eu enxergo esse outro investidor, que é um investidor menos sofisticado, é mais complexo investir dessa forma, mas é um investidor menos sofisticado no quesito em investimento, tá? E é esse cara que hoje acaba entrando o cara que é um ganho muito rápido em um curto espaço de tempo. Isso sempre gera risco, né? Obviamente. E aí aconteceu os primeiros ICOs que não tinha uma base que sustentasse aquilo, surgiram muitos e muitos jogos onde o cara comprava com desconto e aí era necessário ter cara embaixo e no final não é uma pirâmide, mas era necessária a entrada de novos caras para aquilo constantemente valorizar. Mas eu enxergo, para mim, dois mundos diferentes, tá? Esse mundo muito, muito estabelecido, com uma base muito sólida, e um mundo de investidores. Eu vejo esses meninos que vieram me procurar, eles levantaram $1,5 milhão. É impressionante quando você olha, porque ele não é local, regional, ele não tem CVM, ele não tem contrato, sabe? Ele não tem a burocracia do mundo tradicional. E aí ele vai lá, desenvolve o negócio e solta para o mundo inteiro, e aí o pessoal do mundo inteiro vai lá e compra o negócio. Então é um pouco diferente. Aqui acaba sendo mais regional ou num ambiente muito mais fechado de investidores. Aqui acaba sendo pessoas que gostam daquilo, que entendem da tecnologia, querem botar aquilo na prática e acham que aquele negócio é um bom use case, então quer investir. Legal. Antes de passar aqui para o Daniel, eu queria falar que você que está nos acompanhando, por favor, mande suas perguntas. Eu sempre falo, pergunte o que você quiser, não pense que a sua pergunta é muito simples, muito básica, porque nesse blockchain está todo mundo aprendendo todo dia, inclusive o Daniel e eu e todo mundo. Então, vamos lá. Daniel, queria que você falasse um pouco como que você viu diferença entre a proposta que você recebeu lá atrás do Pantera e as que você recebeu agora? Você tem o Kinea, né, de investidor. Foram visões diferentes, posturas diferentes? Bem que o Pantera é um fundo americano muito, muito forte, né, que já está nessa lida há muito tempo. Mas conversando com os VCs, você viu essa diferença? Eu acho, Cláudio, assim, que foram momentos bem diferentes de mercado, né? Quando a gente recebeu uma oferta da Pantera Capital em 2019, a gente tem que lembrar que o mercado cripto estava ali entre uma interseason aí não só de preço, mas de amadurecimento do mercado, né? E aí já pela LIC, quando eu negociei com o Kinea,
e na verdade toda a nossa conversa foi com o Banco Itaú, não foi nem com o Kinea, né? Depois que a gente começou a entender dos dois lados, tanto o Banco Itaú quanto a LIC, que tinha realmente um interesse mútuo, o banco sinalizou que, caso avançasse, usaria o Kinea como veículo, né? O Venture Capital Ah, do banco, né? E, obviamente, aí o Kinea entrou também na conversa. E foi uma rodada que depois entraram junto a Oliveira Trust e também a Honey Island, né? Que é a turma, é um VC ali de Curitiba, que tem a turma do Ebanks por trás. Mas, assim, acho que eram momentos bem diferentes de mercado e de propostas, né? O ano passado, e a nossa tese de tokenização, você me falou assim, importante, assim, eu como empreendedor, eu vejo muito isso, né? O time é extremamente importante para o empreendedor, né? O time e o tempo de execução. E eu vi na época da Bitcoin Trade, né, quando eu tinha corretora, bons negócios de tokenização nascendo, com bons empreendedores em 2017, 2018, mas não era um time certo, né? O mercado ainda não estava pronto ou querendo acreditar que existia algo ali, como você me explicou aí, como é que um VC olha uma tese, né? Como é que eles começam a, de fato, direcionar recursos e olhar para essa tese. E eu acho que em 2021, aqui aí o time foi perfeito, porque, como eu falei, o mercado inteiro vinha falando de blockchain tokenização. Eu, como empreendedor, eu sempre desde que eu comecei e entrei nesse mercado da tecnologia de criptomoedas, eu tinha um desejo muito forte de tentar unificar o financeiro tradicional com o futuro, que é a tecnologia do blockchain, as criptomoedas, a tokenização. E por muitos anos ali, 2017, 18, 19, eu brinco que eu mandava e-mail para qualquer pessoa do mercado financeiro, dizendo, eu tenho uma corretora, eu tenho 400 mil clientes, eu negocio 4 bilhões, né, que são números que para o mercado naquele momento não eram pequenos, eu sequer recebia retorno, porque os caras olhavam o mercado como, isso aí é coisa errada, cripto é coisa errada, né? Com exceção, lógico, por exemplo, um venture capital como Pantera, que já estava muito à frente olhando o financeiro tradicional, a nossa aqui no Brasil, né? Então, assim, acho que eram momentos bem diferentes. E em 2021, Cláudia, assim, foi o oposto. Eu fundei a Leak em abril de 2020. Deu 4 meses, eu estava conversando com o Itaú, com a B3, com a XP, com o Banco Modal, com a Oliveira Trust, todo mundo querendo entender o que era o que estava sendo construído e se tinha algum espaço para ajudar, e além dos VCs também. Aqui eu estou falando dos estratégicos, né, que a gente separou bem na Leak, quando eu decidi, falar, vou abrir um espaço, se eu iria trazer um VC liderando a rodada. Então a gente conversou com o Kazersky, Monaxi, SoftBank, teve o Kona, alguns VCs procuraram, e esses estratégicos. Eu optei por colocar, olhando o lado do empreendedor aqui, um VC, que é o Kinea, mas muito mais, como eu expliquei, a conversa foi com o Itaú, por ver a tese de tokenização muito travada na regulamentação, no regulador, na CVM. Como vocês mesmos já fizeram aqui, um painel com algumas empresas que estão no sandbox, e eu acreditei que esses sócios estratégicos poderiam me ajudar com uma agenda importante, a qual eu sou ponta fraca como empreendedor, que é o regulador, né? Ter um Oliveira Trust, um Itaú apoiando essa tese, acho que ajuda muito a avançar uma parte do regulador. Então, assim, foram momentos bem diferentes te respondendo, tá, Cláudia? E aí isso é um pouco do que o Semi também bem pontuou. É timing de mercado. Talvez se eu tivesse em 2018 com essa tese, eu teria apanhado muito e não ter conseguido captar absolutamente nada. Mas em 2021, o mercado estava muito mais aberto a escutar e falar sobre isso. Muitas coisas estavam acontecendo ao redor também, e acontecendo como business, como negócio, isso obviamente ajudou. E, obviamente, um pouco do que eu já tinha feito para trás também credenciou a conversar em um estágio tão cedo, né? Uma startup com 4 meses. Basicamente, eu estava ali, como muitos brincam, em um PowerPoint ainda com a Leak, né? É lógico que já tinha os funcionários, a gente comecei ali com capital próprio para acelerar. E muito isso, acho que time de mercado. Acho que você, como empreendedor, tem que ter muita atenção ao time do mercado e à execução rápida. O grande diferencial que qualquer startup tem, e o Semi acho que ele pode contribuir também, a visão que ele tem como VC, é a velocidade. É a capacidade de executar e a velocidade, que é muito mais rápido do que os estratégicos, do que os grandes. E é aí que a gente tem que conseguir tomar mercado. E a gente está falando de tecnologia, assim, de novo. É crescimento em J, né? Se ela realmente tem escala, na hora que ela crescer,
na hora que o estratégico ou o grande daquele setor viu, já passou, né? Foi o que o Semi também bem pontuou, né? Não só estratégico, como VC, né? Já foi. Né? A gente viu isso muito com criptomoeda em alguns VCs que não entraram na primeira lá, 2017, 18, e foram entrar agora, já numa segunda, um follower, em algumas companhias cripto, né? Você tocou um ponto importante que eu ia até te perguntar, né? Porque quando você foi escolher, se você escolheu o que você estava esperando do teu investidor, você falou, eu queria um estratégico. É, e você pode também querer o outro, mas enfim, o estratégico faz toda a diferença para tua tese de crescimento, né? O CBI, a gente pode dizer que tem hoje mais investidor estratégico do que aquele que é só o financeiro ou não? Isso mudou, vai mudar? O próprio investimento em startup é um negócio que está se tornando cada vez mais comum, né? Eu tenho visto mais recentemente, não vou falar que o dinheiro está mais escasso, né? Mas ele está muito mais ah, maduro, no sentido de buscar empresas mais maduras. Só que, ao mesmo tempo, eu enxergo o dinheiro institucional entrando e substituindo o dinheiro de VC, que é o dinheiro de family offices, dinheiro que é um dinheiro que esse cara sempre quis investir em startup e nunca soube como. A instituição não sabia como realizar o desejo das famílias de alocar parte do portfólio em ativo de um pouco mais risco. Então, acredito eu, tá? Por essa curva que está chegando, que o estratégico é mais escasso. Ele é mais procurado também. Então, ele é mais escasso. Ou mesmo grandes empresas que criaram os CVCs, o CVC está se tornando mais maduro. Então, eu até estava falando com uma empresa de capital aberto que ele está no 4º ano de CVC. E no começo foi muito assim para marketing, né? Você quer fazer uma chamada a mercado, eu vou investir em startup e tal. E eles começaram a ver que nem todas as empresas que eles compraram ou investiram criou sinergia com a empresa deles. Né? Efetivamente, não gerou resultados como o esperado. Mas para marketing foi muito bom. E agora eles estão na segunda fase, que é uma fase mais cirúrgica. Eu sei a dor que eu quero e eu quero resolver esta dor. Então, eu quero uma empresa que resolva esta dor específica e não um chamado a mercado para as pessoas se inscreverem. Então, mesmo esse dinheiro desses estratégicos em CVCs, ele é um dinheiro que está cada vez mais cirúrgico e menos de baseada. Mas, óbvio, temos uma curva de adoção e a grande maioria está entrando agora, o que gera mais recursos e faz com que... Mas eu considero que esse cara que investiu antes, que agora está mais cirúrgico, esse é mais estratégico do que o segundo, que é o cara que está na primeira fase, sabe? Que é o cara que ainda não sabe o que vai fazer com o investimento. Ele está testando. Então, se considerar essa hipótese, eu acho que o dinheiro estratégico está cada vez mais escasso pela entrada massiva aí de novos players no mercado. Eu vou fazer uma pergunta. O Danilo da Finsiders, que é um site que cobre fintechs, e a gente acabou, inclusive, de fechar uma parceria de compartilhamento de conteúdo, Block News, Finsiders e Fintechs Brasil. Então, já estou anunciando aqui, Danilo. Já anunciei. Então, ele fez uma pergunta que eu vou adaptar para o Danilo, e a pergunta que ele fez é mais para o Semi, mas eu vou também adaptar para o Danilo. Ele pergunta o seguinte: quais teses ou segmentos estão mais na mira dos VCs? E o que não está mais no radar? Então, essa pergunta é mais para o Semi, mas eu queria também que o Daniel contasse como é que a sua tese bateu com a tese do teu investidor. O que você falou para ele que falou assim, não, é comigo mesmo que você tem que vir, e esse realmente é o setor em que você tem que entrar? Quem quer ir primeiro? Daniel, vamos lá, você vai. Eu posso começar assim. Eu acho que a tecnologia do blockchain, Cláudia, e olhando ela como infraestrutura de verdade, eu vejo muito projeto de tokenização que eu provoco dizendo por que blockchain aí, né? Eu não vejo sentido de blockchain. E aí, se eu tentar explicar aqui, sem entrar muito na parte técnica, que não é o objetivo, mas é o que eu chamo de token oco. O token e aquela tokenização, ela não tem nada
no blockchain, não registra nada dentro do blockchain, não, a operação não roda dentro do blockchain, ela só tem o token ali para falar no press release que eu faço o token. E aí eu olho isso aí e falo, poxa, mas qual que é o valor que você está entregando para o mercado, né, com esse tipo de infraestrutura que não tem infraestrutura, tudo está rodando dentro do seu sistema nativo da tua empresa, né? E ali que ela olha o blockchain como uma infraestrutura onde aquela operação inteira ela rode dentro do blockchain e as plataformas se conectem no blockchain e as regras de um suposto ativo que você está tokenizando esteja dentro do blockchain. E aí quando a gente foi conversar, né, na época com essas empresas estratégicas, o que me chamou muita atenção, por exemplo, até do lado do Banco Itaú, foi a visão de alguns diretores dizendo, ó, o mercado, alguns mercados eles vão ser desintermediados pela tecnologia. E era justamente o que eu acredito também, quando você de fato coloca o blockchain como infraestrutura, é desintermediar e tirar ali alguns intermediadores que não vão fazer mais sentido, porque a tecnologia vai substituí-los, né? Mas para isso você tem que de fato usar o blockchain na sua essência, não só no teu press release, né? Isso, obviamente, envolve um conhecimento de tecnologia muito diferente do que você simplesmente emitir um token. Para quem aqui não conhece, qualquer estagiário de programação entra no principal blockchain e emite um token em 5 minutos. Não tem segredo nenhum emitir um token. Agora, você reconstruir regras de ativos usando o blockchain, usando os smart contracts e rodar toda a operação de ponta a ponta ali dentro e fazer com que plataformas de distribuição se conectem a esse blockchain, aí tem uma diferença muito grande. Mas também tem uma dificuldade muito grande de você conseguir implementar isso no mercado. Eu acho que o Banco Itaú e alguns diretores me deram, e depois também o próprio Oliveira Trust, para quem não conhece, o Oliveira Trust é um agente de custódia do mercado regulado. E a custódia do mercado regulado, quando esses ativos financeiros passarem a serem tokenizados, se isso acontecer, a gente está falando de uma tese, o custodiante atual vai ter que mudar o seu business, porque vai ter que aprender a custodiar token. E a Oliveira Trust também se mostrou nas conversas com uma cabeça muito aberta do que pode ser o futuro dos FDICs, o que pode ser o futuro de instrumentos financeiros usando o blockchain como infraestrutura. Então, respondendo assim, eu vi muito, tanto Itaú quanto Oliveira Trust. A Hannah entrou ali no final dessas discussões, mas com uma cabeça também muito aberta e boa, olhando o blockchain como uma infraestrutura que pode desintermediar o mercado. E eu escutei uma frase de um diretor do Banco Itaú que me chamou muita atenção. Ele falou assim, se o banco não mudar, muitas das operações que hoje o banco e a tesouraria em carteira, o banco não vai ter mais essa operação aqui dentro. Então, é melhor o banco ter uma plataforma ou usar uma plataforma e ganhar um FII daquela operação do que o banco perder tudo. Então, assim, se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe. Quem sou eu? Não tenho bola de cristal, né? Mas a cabeça do estratégico nas conversas, ela casou muito com a tese do que a gente acredita do blockchain. Então, acho que foi esses gatilhos, Cláudia, que eu identifiquei na hora de ter escolhido ali esses parceiros, porque no final do dia viraram sócios da companhia. Eles estão no conselho, eles têm que me ajudar e eu tenho que entregar, enfim. Então, tem que ter obviamente, não é só capital, né? Não é só o dinheiro que foi, muito mais do que o dinheiro então... e aí, sem contar a tese regulatória, que eles têm que me ajudar e vira e mexe, eu provoco tanto o Itaú quanto o Oliveira Trust, dizendo, vocês são regulados, vocês conseguem conversar com a CVM de um jeito muito diferente do que eu. Eu preciso que vocês provoquem o regulador sobre tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? Então, foi um pouco isso que casou. Não sei se eu consegui te responder, tá, Cláudia? Respondeu. Vai lá, Semi. Então, o que está no radar dos VCs e o que não está mais? E quais são exatamente, as teses, segmentos que estão no radar e o que já saiu? Se é que saiu alguma coisa, né? Eu acho que novas teses estão sendo criadas, tá? O VC está procurando onde jaz o dinheiro, né? E o dinheiro está muito na fintech. Por que fintech? Porque é uma dor que todo mundo sente. É impressionante como todo mundo sente. Quando o Nubank chegou, não falar assim, o desbancarizado, todo mundo sentiu essa dor, porque todo mundo sabe a necessidade de ter uma conta corrente. Vide que, sei lá, 40%, eu acho que de todos os investimentos vai para fintech. Dentro de fintech, tem algumas teclas que todo mundo já bateu. Então, exemplo, peer-to-peer. É uma tese que começou com cases lá fora, começaram os investimentos e ela já maturou.
Então, hoje já tem players consolidados no mercado, então tem menos dinheiro para isso daí. Tese de risco sacado. Se criou muito investimento, teve-se muito investimento em risco sacado, alguns players se destacaram, compraram outros players e consolidaram o mercado. Hoje, para entrar um novo player com uma tese dessa, é muito mais difícil, porque já tem gente consolidada no mercado. Então, tudo que é setores que estão se consolidando no mercado, eu vejo menos investimento, menos apetite. Setores que ainda não têm uma consolidação, e um desses casos é a questão de tokenização, que está se consolidando agora, diga-se de passagem, a Vortex comprou uma, não sei o que, tá todo mundo se mexendo aqui, é onde está a tese atual. Eu não vou falar que é só fintech, apesar de fintech ser a fintech simplesmente é algo que todo mundo sente a mesma dor, então é muito mais fácil vender, é muito mais fácil crescer, tá? Mas, por exemplo, health tech, que no começo ninguém sabia investir em health tech, que é uma tese que demora um pouco mais, precisa de mais validação, o risco acaba sendo um pouco maior, e você não sabe qual que seria a reação dos reguladores. Hoje já é um segmento onde as pessoas enxergam cada vez mais possibilidade de investimento. Retail tech. Todo mundo bateu cabeça, não, marketplace não dá dinheiro, e aí veio essa tese de marketplace, não sei o quê, e no mundo inteiro nenhum dá dinheiro, né? Então, veio toda essa... Mas hoje se surgem inúmeras soluções para retail que são interessantes e ainda não tem ninguém consolidado. Então, agregador já tem tese consolidada, então menos investimento. Então, meio que eu fiz administração, então eu rolo bem, né? Eu não posso te dizer aonde está a tese, o que eu posso te dizer é que a tese é mutante e sempre vai estar em setores que não estão consolidados. Então, amanhã surge alguma outra tecnologia num setor não consolidado e talvez a tese mude, tá? E o incrível é o quão rápido essa tese muda, tá? Essa leve crise que a gente teve fez com que tem uma startup que eu ajudo o pessoal faz uns 5 anos, e eles estão aí no mercado há 5, 6 anos e nunca tiveram investimento de VC. Não porque não quiseram. Eles cresceram bootstrapping e estava indo bem. A cada 2 anos eles dobram o faturamento. Sempre foi assim, desde o começo. E aí, quando ele finalmente chegou e começou a se consolidar esse segmento, ele foi buscar um VC. O VC falou assim, pô, você está 5 anos aí, por que agora? Tá ruim, sabe? Por que você está me procurando agora? E aí, rechaçavam ele, falando, você cresceu 3 vezes no último ano? Não. Então, está fora da minha tese. Porque eles queriam empresas que estivessem num crescimento alucinado, assim, sabe? Nessa toada de virar unicórnio. Veio a crise, os VCs voltaram a falar com ele. E o papo mudou. É assim, nossa, você cresceu bootstrapping? Você está já breakivado? Nossa, eu quero falar com você. Como é que pode o mesmo VC que outrora falou, não, você não cresceu 3 vezes, eu não quero falar com você, sabe? Tá me procurando só agora, nunca teve investimento. E agora chega e fala, nossa, pô, eu tô procurando empresas como você, sabe? A tese muda. Por isso que eu não quero... talvez, se eu cravar uma tese hoje, quando esse vídeo sair, que é streaming, né? Mas quando eu estiver aí no YouTube, a galera vai falar, tá tudo desatualizado, tá? Isso que você está falando, eu queria perguntar para os dois, Semi e Daniel. O que você falou agora, Semi, é que a gente está mudando do vamos buscar unicórnios para vamos buscar camelos. Camelos é uma tese de um sócio de VC, ou de um investidor que, assim, uma coisa é o unicórnio, cresce rápido, e o camelo é aquele que vai devagarzinho, mas ele vai indo e ele vai crescendo. E a tese dele é que em mercados emergentes a gente é mais camelo que unicórnio. Então, hoje é isso que está se falando, e é isso que você está falando também, que a gente está mais na fase do camelo do que do unicórnio. Unicórnios sempre atraem. Vide aí o fundador do WeWork, que recebeu 300 milhões de dólares aí de aporte, né? Unicórnios sempre atraem os investidores. Só que o que eles perceberam é que, às vezes, essa toada de você sobreviver de 9 em 9 meses
para fazer captação, porque captação exige pra caramba do founder, sabe? É tipo 3 meses full time para isso daí. E aí, se eu, cada 9 meses eu faço isso, o founder trabalha 6 meses e tá 3 meses lá focado em captação para alimentar essa toada. Por que que aconteceu, por que surgiu essa necessidade de crescimento? Porque chegou-se na conclusão de que tecnologia é commodity, e uma vez que tecnologia é commodity, amanhã a minha tecnologia vai ser copiada, então eu prefiro crescer muito mais rápido. Então essa é a teoria. Percebeu-se que não é só tecnologia, que a execução é mais importante que a tecnologia. Até o Daniel citou lá atrás. E aí percebeu-se que não é só, a tecnologia é boa, vamos enfiar dinheiro que vai resolver. Porque viram que vários desses efetivamente não tinham, tinha algumas falhas aí no meio do caminho. E aí começou-se a dar mais valor para possíveis falhas, e aí para uma gestão muito mais saudável, né, digamos assim, uma gestão que depende menos de captação futura, depende menos, foi mais essa transição, tá? Mas o unicórnio sempre vai bem no portfólio de todo mundo. Todo mundo quer. Daniel, você acha que estamos nessa fase agora do camelo? Cláudia, eu acho que negócio bom é negócio que dá resultado, não que capta dinheiro. Eu acho que assim, talvez eu sou de uma geração, tenho 40 anos, já estou empreendendo desde os 24. E foi a primeira vez que eu estou pegando dinheiro de venture capital, né? A primeira vez que o Daniel, como empreendedor, realmente capta de um VC, né? Que o Kiné, no final, é um VC, mas então, assim, acho que negócio bom no final, sendo tentando ser simplista, porque o Kim já deu a resposta técnica e até a visão bem perfeita, mas negócio bom é negócio que dá resultado, né? Não negócio que capta dinheiro. Aquilo que o Kim falou, negócio que precisa muito de capital, às vezes até pela necessidade do mercado, da competição, é um desafio enorme. Essa captação para o empreendedor, realmente é o que quem falou, consome muita energia. E do outro lado você tem a dificuldade do negócio, que é extremamente complexo para o empreendedor, né? Quando você tem a execução do negócio envolve muita energia. E além disso, você tem que a cada 9 meses ir conversar com o VC e defender o teu sonho, tua tese, teus resultados e falar, preciso de mais dinheiro. São poucos que conseguem, né? A gente vê aí algumas startups com essa tese, mas talvez, não sei, o Kim deve ter, o Semi deve ter números melhores, mas talvez são 20, 10, 15, 30 de 3, 4, 5 mil startups que conseguem realmente essa corrida de captação, 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 captação. Então é complicado. Eu prefiro negócio que dê resultado, que gere resultado, que cresça em cima de resultado e que consiga escalar e que tenha um mercado potencial, enfim. Mas é isso. Então, talvez a tese do camelo, para mim, é melhor do que a do unicórnio. Eu gosto da tese do camelo. Quando esse livro foi lançado, acho que foi 2019 também, eu lembro que eu conversava com alguns VCs, assim, aqui no Brasil, eles falavam assim, isso aí não. Eu achava engraçado, falei, será que eu estou tão errado, que o gringo lá está tão errado, não conhece o mercado? Não que, né, Cláudia, desculpa, não que o unicórnio não seja ruim, né? Acho que todo mundo quer, o Semi não vai reclamar, foi o que ele falou, mas se tiver que escolher, eu preferia que ali fosse mais um camelo do que um unicórnio. Legal. O Daniel, queria que você falasse um pouquinho, assim, o que você, como startup, pode aportar para um VC de aprendizado? Eu ouvi gente do Itaú dizendo assim, a gente aprende muito com a Lick. Eu acho que quando a gente olha exatamente essa relação Itaú e Lick aqui como exemplo, né? E aí eu acho que não tem receita de bolo, né, Cláudio? Você fala muito para todo mundo que vem conversar comigo, gente, não tem. O que eu faço não significa que você vai conseguir replicar aí, o que você faz. É lógico que a troca de experiências é sempre produtiva e boa, mas não tem receita de bolo. Eu acho que a Lick, ela foi e está sendo um acelerador dentro do banco em alguns assuntos. O próprio banco hoje tem, né, a sua digital assets com a Vanessa. Para quem não sabe, a Vanessa foi a ponte com o banco, foi a Vanessa que me procurou lá atrás para conversar, para conhecer a tese da Lick. E aí depois foi evoluindo em outros diretores, né? Entra comitê executivo do banco, a tese da Lick, investe ou não, etc. Entra aqui, né? Teve todo um processo, mas a Vanessa foi Às vezes as pessoas perguntavam, a Vanessa e o Itaú é concorrente da Lick, mas ela investiu aí e falou, não é concorrente. A gente tem uma ajuda mútua de troca de experiências. Ela tem, obviamente, o banco tem
né? O Itaú é o Itaú, não preciso falar o potencial do banco. E a Lick é uma startup e aí eu tenho alguns pontos que eu consigo ajudar o banco. Assim, eu consigo, por ser startup, porque como eu falei, eu sou muito mais rápido que o banco. Isso é fato. O banco ele é uma estrutura, por mais que ele queira fazer, por exemplo, entrar na tese de cripto, de digital assets, de tokenização, é um banco Itaú, né? Vira e mexe, eu tenho reuniões lá que é a cada 15 dias. Uma startup, a reunião é hoje de manhã, hoje à tarde decidiu, amanhã está fazendo alguma coisa e validando. No banco, em empresas grandes, tem uma reunião hoje, quando é a próxima? Daqui 15 dias, porque depende de uma área dali, depende de outra área, depende de ver com o jurídico, né? O risco de imagem de um Itaú é muito diferente de um risco de imagem de uma Lick, quando a gente está testando algo no mercado, ainda mais em uma gray zone, às vezes, que é algo que você tenta, ou você ainda não tem uma regulamentação clara, e o banco é uma empresa regulada, que responde Bacen, que responde CVM, determinada CNPJ ali, ou estrutura do banco. Então, acho que eu consigo andar muito mais rápido nessa tese do que o Itaú, e, ao mesmo tempo, ajudar o banco nessas validações e na troca de conhecimento. Obviamente, eu tenho esperança, e as coisas estão dando, em algum momento, realmente criar negócios com o banco. Eu ainda não consegui criar negócios com o banco, né, entre Lick e Itaú. O banco hoje tem 20% da Lick, então ele tem uma participação relevante, é minoritário, não tem governança, mas... então, assim... É uma troca, a gente está conseguindo ajudar o banco. O banco ajuda porque, obviamente, quando eu falo que o Itaú é sócio, no mercado que eu estou tentando disruptar, isso, sem dúvida nenhuma, abre muita porta. Eu senti na pele, quando fala, o Itaú é sócio, poxa, isso realmente é um valor muito grande para a Lick, mas só isso não é suficiente, né? A gente tem que executar, a gente tem que entregar, a gente tem que conseguir fazer o negócio escalar. Ontem mesmo a gente bateu a marca de 10 milhões de reais tokenizados, é muito pouco ainda, mas quando você fala em uma tese, que a gente está olhando para talvez aqui 3, 4, 5 anos esse mercado, e eu me sinto muito, Cláudia, como se fosse cripto. Eu lembro de Bitcoin em 2017. Talvez tokenização hoje não tem nada a ver com Bitcoin, tá, pessoal? Não me entenda errado, mas se eu olhando cripto em 2017 e cripto em 2021, a gente vê o quanto esse ecossistema, esse mercado cresceu de soluções né? Se olhar tokenização hoje e tokenização em 2025, 2025 não, né? A gente tá 22, 2026, o quanto isso pode ter de potencial, né? Só que a gente tem que ir tijolinho por tijolinho. Então, é aquela coisa, o banco ele é meu concorrente, mas ele é meu sócio, parceiro também. Então, a gente tem que saber andar nesse meio. E aí tem uma frase que eu escutei em uma reunião que é muito importante, assim, as grandes empresas, ela tem anticorpos contra a inovação. Naturalmente, lá dentro, eles têm, não que eles querem, mas é muito grande. Então, tem aquela área que defende a inovação vai mexer com o meu quadrado, eu não quero, já está funcionando. Aí tem um cara lá dentro que quer inovar e que fica puxando. Tudo isso consome muito e demora. A startup não, né? Ela é muito mais rápida. E aí que eu acho que é o diferencial da Lick hoje de qualquer startup, é a execução rápida, né? A gente tem uma pergunta aqui do Guilherme, e aí eu acho que são para os dois. Quais as preocupações dos estratégicos com relação aos custos dessa tokenização e a possibilidade de redução dos custos de transação, além de outros ganhos? Quer falar? Quer começar? Que eu sei meu. Pode ser. Tudo que o Daniel está falando, eu era o cara de inovação dentro do Itaú, querendo mudar as coisas lá, e vendo os anticorpos tentando me expelir, tá? É demorado, é processual, toda essa dor aí eu senti na pele. Eu fui para o Itaúzão, fiquei 2 anos lá em inovação, voltei para o Itaú BBA para ajudar a criar a primeira área de inovação do BBA. Eu sei o quão difícil é isso daí. Eu até esqueci a pergunta. Qual que era a pergunta? A pergunta é: quais as preocupações dos estratégicos com relação aos custos de tokenização e possibilidade de redução de custos da transação, além de outros ganhos? Eu vou dar uma visão aqui, talvez seja diferente da visão do Daniel, tá? O estratégico, ele quer testar. Esse é um mercado que vai tirar dinheiro deles de alguma forma. Então, é o que o Daniel falou lá atrás. Ele prefere ter hoje ele tem todo, tá? Amanhã, talvez ele tenha nada. Então, ele quer testar para ver se ele consegue ficar com alguma coisa de um mercado que talvez venha. Esse cara está procurando hedge.
mais hedge e menos ganho efetivo, tá? O que eu sinto, tá? Quanto mais demorar para a tecnologia entrar, em teoria para eles não é ruim. Só que a tecnologia vai entrar e aí ele não quer perder mercado. Uma frase que o Daniel falou o Clayton Christensen fala que você não consegue causar uma disrupção dentro de você mesmo, né? Você tem que criar um outro corpo e é muito mais fácil causar uma disrupção, porque dentro de você mesmo é muito difícil. E eu tava brincando, eu fui também comercial lá do BBA e tem um produto lá que é a aplicação automática. Então, o dinheiro que fica parado na conta, ele rende pouquinho e uma parte fica com o banco que não recolhe compulsório. Aí veio o Nubank e deu isso de graça. 100% do CDI para o dinheiro que está parado. Agora pensa que uma das minhas maiores linhas de receita é esse negócio aí. E aí vem uma startup que vai matar esse negócio. Então, para mim, é perder dinheiro. Então, eu sei que vai vir. Então, eu quero estar redeado. Quando vier, eu quero ter a tecnologia. Só que quanto mais demorar para vir, melhor, porque eu continuo ganhando dinheiro, entendeu? Por que eu vou deixar de ganhar dinheiro? E eu bato o meu número ano contra ano, porque eu sou uma instituição gigante, né, e eu tenho que bater minhas metas. Se eu vou perder, sei lá, 20, 30% da minha receita num produto que alguém está dando de graça, porque ele nunca sentiu a dor de perder, porque ele nunca teve. Então, para ele é muito mais fácil. Então, é complexo. Então, na minha opinião, tá? O estratégico, ele entra com apostas para fazer hedge, questão tecnológica, conhecer o mercado, saber o sistema, trazer um UX melhor, trazer mais alternativas para o cliente dele, mas, normalmente, é um cara que, para algumas questões, ele não tem pressa que a tecnologia venha, tá? Eu acho que eu sinto um pouco disso, Sami. Você está perfeito. E é um ponto importante, quando a gente estava conversando, eu sempre deixei muito claro para todos os estratégicos na Liga. Eu falei assim, a minha agenda não está com vocês. Vai ser ótimo vocês conseguirem me ajudar, mas eu não posso estar, porque é exatamente o que ele falou, eles estão com os negócios andando, faturando, olhando o que pode mudar lá na frente, mas eles estão aqui, né? Então, assim, essa atenção é super importante. Agora, sobre a pergunta em si ali, se eu conseguir entender sobre custos, né? Eu não olho o blockchain e a tokenização só só no olhar de custo, né? Até porque a gente está em um momento muito no começo de tudo, né? Então as pessoas ainda dizem, mas o blockchain só vai economizar taxas ou economizar. Eu acho que ele vai muito além do que isso, até porque justamente essa parte de custos é onde é uma discussão hoje, né? É muito caro usar blockchain, é mais caro registrar na blockchain X ou Y do que você registrar no teu banco de dados nativo, mas eu acho que não está aí o valor do blockchain como infraestrutura. De novo, se eu conseguir registrar os ativos no blockchain, todas as suas regras, transformar um token em uma interface pública de um ativo, e usar o blockchain como a infraestrutura de liquidação, de registro, de distribuição, e com isso eu consegui desintermediar alguns players, entregando segurança, transparência, auditorias passarem a ser no blockchain, não nas plataformas nativas. Enfim, acho que tem uma série de coisas que aí eu vou ficar aqui uma hora falando da tese da Leak, né? Acho que não é a ideia, mas aí para mim está o valor. E aí precisa talvez explicar um pouco, eu não estou apontando na B3, obviamente, essa não é a ideia, mas uma das coisas que eu tive com a B3, eu lembro muito bem quando um diretor falou, mas já existem os encanamentos do mercado de capitais funcionando. E realmente existem. E para mim, assim, mas eles podem ser substituídos em algum momento. E pode ser que o blockchain seja esses novos encanamentos que vão substituir os atuais. E não vai ser amanhã, não vai ser o mês que vem, talvez não vai ser a Leak, pode ser a Leak um dos players que ajudem isso, precisa de outros, mas é um pouco disso que eu vejo. Assim, o blockchain pode ser novos encanamentos de operações do mercado de capitais que vão desintermediar algumas empresas que fazem... eu vou dar um exemplo assim, outro, não sei se todo mundo está acompanhando entende um pouco, mas um FDIC tem a figura de um administrador. Esse administrador pode ser todas as regras no smart contract de um token. Você tira... não que não vai existir o administrador no FDIC, mas você vai automatizando, você vai tirando peças hoje em algumas estruturas, usando essa infraestrutura nova,
Então, não é economia na taxa. Não é taxa que acho que a gente tem que olhar quando a gente olha blockchain como infraestrutura. Tá. Vou contar uma coisa aqui que aconteceu ontem, que essa sua frase aí o encanamento já existe. Assim, ontem eu estava mexendo numa pasta do meu pai. Meu pai faleceu em 91. Então, meu pai, acho que ele viu o fax. Acho que foi isso que meu pai, até lá, meu pai viu. E aí, eu estava mexendo na pasta e eu achei uma cadernetinha desse tamanho assim, entrada, saída. Era um extrato bancário, a movimentação bancária de uma conta que meu pai tinha no banco, que nem existe mais, e era datilografado. Entrou, saiu, saldo. Então, assim, eu não consigo eu nem recebo extrato em papel hoje em dia. Então, assim, tudo vai mudar, né? Essa coisa de que o encanamento existe um encanamento lá com o funcionário datilografando na maquininha, né? Precisava da fita que rodava, né? Agora a gente já pega no celular e recebe tudo ali, enfim. Lembrei disso, desculpa, como é que eu achei assim, o encanamento doesn't matter, né? Muito. Tudo vai mudar, Cláudia. Acho que essa é a única certeza ou quase certeza que a gente tem, que vai mudar. Pode mudar e continuar na mão das mesmas companhias que já estão, pode, né? Ou não. Olha só, a gente tem duas perguntas aqui. Uma delas é da Daniela Franquin. Ela pergunta o seguinte: vocês acham que o uso de tokens como meio de pagamento no ambiente de negócios de mídia será possível no Brasil? Por exemplo, receber por campanhas publicitárias em tokens e pagar assinaturas de conteúdos em token. Com certeza. Isso me interessa essa resposta, não. Eu acho que estão surgindo tokens para fazer muitas coisas. E eu acredito que a mídia vai ser uma delas, e não só a mídia, mas como eu estou vendo vários use cases para tudo, né? Para música, para e se facilitar a vida do usuário, eu acho que vem para ficar. Se trouxer transparência, acho que vem para ficar. Se trouxer governança, acho que vem para ficar. E eu acho que facilidade, transparência e governança é o que o token tenta trazer. Tirando a facilidade hoje, a transparência e a governança, sim. Então, assim que ali fica fácil, eu acho que talvez seja uma boa alternativa. Tá. Eu queria perguntar o seguinte: a gente está agora nessa onda de Web3, metaverso, NFTs, DeFi até meio ficou escondido ali, né? No meio dessa bagunça. De repente surgem a colaboração do senhor Mark Zuckerberg, metaverso virou hype, e NFTs e tudo mais. Eu queria saber se isso está no radar dos VCs ou se eles ainda estão assim, não sei, deixa eu ver. Ou se eles ainda estão ali em 2017 no Bitcoin, né? Aquela fase que o Daniel estava conversando, estava falando ali atrás. Eu vejo mais player institucional se mexendo, tá? Por exemplo, a AWS criou uma frente só para Web3. É interessante, porque ele está vendo as iniciativas, e eu vejo menos hoje a VCs. Aqui no Brasil. Não lá fora, mas aqui no Brasil eu vejo menos. Mas quando você vê também, se você conseguir me citar 5 startups em DeFi, talvez a gente nem tenha ainda, tá? Então essa demora é normal, tá? Não adianta o VC ter uma tese de DeFi sendo que não tem player. Então ele espera os players surgirem para depois alterar a tese. Mas eu tenho um pessoalzinho aí criando uma tese de DeFi interessante. Só que está tudo no papel, sabe? Ainda não está operacional, tá? Então tem que esperar um pouquinho. Mas daqui a 6 meses o assunto já mudou. Aí, daqui a 6 meses já temos vários players aí tem uma galera olhando, e aí sempre foi a tese do VC, botar dinheiro nisso. Tá. Última pergunta, a gente vai aqui, porque daqui a pouco a gente começa o segundo painel. Daniel, questão de regulação, como que isso afeta investimentos nesse setor? Afeta, não afeta? A gente está esperando ali o projeto de lei que está no Congresso, a gente está esperando também o sandbox da CVM, né, que tem uns projetos interessantes. Cláudia, assim, se a gente for olhar, a inovação ela sempre acontece no gray zone, quando não tem regulamentação, na maioria das vezes, né?
Eu não estou aqui como VC, nem tenho essa experiência igual o Semi tem de olhar muitos projetos, né, mas eu vejo que a inovação, geralmente, ela acontece em uma gray zone, onde não tem regulamentação, onde você tem um espaço muito mais aberto para criar, né, como empreendedor e para testar e para achar novos caminhos. Mas chega uma hora que, dependendo do mercado que você tá empreendendo, ainda mais quando a gente fala aqui de mercado de capitais, mercado financeiro, dinheiro, a regulamentação ela é importante para esse mercado crescer, né? Eu acho assim, eu tenho duas experiências para tentar ser direto aqui. Quando eu comecei com cripto, não se falava zero de regulamentação, né? Cripto era coisa errada e ninguém entendia nada do que era aquilo, em 2017. Isso, de um lado, foi muito bom porque as empresas poderiam fazer de tudo, né? Desde as coisas ruins, que a gente teve muitos casos de golpes, de picaretas no mercado cripto, até fazer negócios direito, corretos. Só que chega uma hora nesse mercado que eu acho que precisava, e assim como está chegando agora, a regulamentação para que o mercado dê mais um passo, para que o mercado continue crescendo, né? Eu acho isso super importante, senão a gente fica estagnado. E se a gente for olhar o mercado cripto, serviços de custódia profissional que nasceram em 2019 ou 2020 ali, foi fundamental para os ETFs. Precisava, para um ETF, que é um produto regulado, ter serviços ali. Então, assim, e aí, isso é fundamental. Chega uma hora que eu acho que a regulamentação é fundamental para o mercado realmente crescer na escala que ele pode. Mas o fato de não ter regulamentação no começo permite você acelerar muito o teu negócio. Então, cripto foi assim que eu vi com a Bitcoin Trade. Com a tokenização, já é um pouco diferente. Já existe uma regulamentação muito forte no mercado, quando a gente fala de mercado de capitais, investimento, ativos regulados, valor mobiliário. Então, Daniel não pode sair aqui tokenizando qualquer coisa, né? Existe já uma regulamentação. Então, isso te coloca uma barreira já te trava de muita coisa e te dificulta a criar. Mas você tem que achar o gray zone, a linha que você pode ir e manter conversas. E a gente conversa muito, eu converso muito com a CVM, estive na CVM há um mês e meio, mostrando as operações, entendendo aonde e fui muito claro para a CVM, agora é bom eu estar numa gray zone. Aonde é o gray zone para mim aqui, CVM? Aonde eu não infringo alguma lei, alguma norma, né? Tenta me dar essa... E, ao mesmo tempo, eu olho com bons olhos o que vem acontecendo no Sandbox, na Vortex ali, que aquilo ali vai vir a norma, vai vir as mudanças que a gente precisa para que no final do dia as coisas lá na frente se unam, tecnologia e regulamentação. Então, eu acho que a regulamentação, de novo, ela é importante, mas tudo tem o time, né? Dependendo, se você não tem regulamentação nenhuma, isso às vezes atrapalha, dependendo do setor que você está empreendendo, para você crescer, para o mercado crescer. E se você tem já uma de cara travando tudo, atrapalha também para que você possa testar e inovar e criar esses novos mercados, né? Então, tem que ficar sempre muito antenado com relação a isso, o empreendedor que está criando seu negócio aí. Ótimo. Bom, gente, é o seguinte, a gente tem uma pergunta aqui ainda do Guilherme Rodrigues de Oliveira, e Guilherme, eu vou passar a sua pergunta depois para o Daniel, tá, Daniel? Vou te passar a pergunta com o e-mail, uma pergunta sobre tokenização, bem específica sobre supply chain, então eu passo para o Daniel, tá bom, Guilherme? Senão vai ficar sem resposta. Mas eu vou precisar fechar o painel, é uma pena, porque está tão bom. Eu queria super agradecer o Semi e o Daniel, tinha certeza que esse painel ia ser ótimo com os dois e foi excelente. Espero que vocês tenham gostado. Mas agora a gente vai passar para o próximo, que é crowdfunding e blockchain. Tá bom? Então, muito obrigada a vocês dois por terem participado aqui. Eu que agradeço aí a oportunidade, foi super divertido e espero ter agregado aí você. Muito. Obrigado, Cláudia, Kim, Semi, todo mundo, e estou à disposição. Um abraço, pessoal. Até mais. Até Tchau, mais. tchau.